No silêncio da noite, as perguntas sobre o início do universo brilham em nossas mentes como estrelas. O que existia antes do Big Bang? Que mistério havia além do tempo, da matéria e da energia? Essas ideias estimulam a imaginação não apenas dos cientistas, mas de todos os curiosos. Compreender o nascimento do universo não é apenas aprender sobre o passado, mas também descobrir pistas sobre o futuro, ao como regressar ao início de um conto. Esta viagem convida-nos a uma profunda paz e tranquilidade. Agora, embarcamos em uma tranquila jornada de descoberta rumo ao início silencioso do universo, repleto de energia escura, matéria escura e segredos cósmicos. Deite-se confortavelmente, desacelere sua respiração e entregue-se à visão tranquilizante dos primeiros momentos do universo. 1. O que existia antes do início do tempo? O conceito de tempo é a forma como a consciência humana e os eventos físicos se organizam. No entanto, cientificamente, o próprio tempo pode ter começado junto com o universo. De acordo com a teoria da relatividade geral, o tempo está entrelaçado com o espaço e o início desse entrelaçamento é o Big Bang. Isso pode tornar o conceito de antes do tempo sem sentido, pois a própria palavra antes requer a existência do tempo. No entanto, algumas teorias sugerem que o tempo pode ter existido antes do nascimento do universo. Por exemplo, os modelos de universo cíclico pressupõem que o tempo flui em um ciclo infinito e que o universo entra em colapso e renasce. Nesse caso, o início do tempo pode ser uma ilusão e o tempo pode continuar a existir em cada ciclo do universo. As teorias da cosmologia quântica, por sua vez, defendem que o tempo não tem um início no sentido clássico, mas que as oscilações quânticas evoluíram de um estado atemporal para a dimensão temporal atual por meio de uma transição semelhante ao tempo. Isso sugere que, antes de começar a existir como o conhecemos, o tempo era uma forma de existência diferente e imensurável. Portanto, a pergunta o que existia antes do início do tempo é uma das mais difíceis de responder, tanto cientificamente quanto filosoficamente. Talvez a resposta esteja além da nossa compreensão atual do tempo, em uma dimensão superior ou em um plano de realidade completamente diferente. A propósito, se você gostar do meu vídeo e se inscrever, essa será a maneira mais eficaz de me apoiar. 2. Onde estava o universo antes do Big Bang? Essa é uma das perguntas mais fundamentais que questionam a natureza do espaço e do tempo. Perguntar onde ocorreu o Big Bang pressupõe que existe um lugar fora do universo. No entanto, de acordo com a cosmologia moderna, o universo criou tanto o tempo quanto o espaço com o Big Bang, ou seja, o universo não estava em nenhum lugar. Esse lugar ainda não existia. Pensar que antes do universo havia um vazio, um volume ou um espaço é um produto da lógica clássica. No entanto, o nascimento do universo desafia os limites da lógica clássica. Como o espaço foi criado diretamente, a pergunta onde ele estava antes pode não ter sentido algum. Isso porque é como perguntar onde fica o exterior de um círculo. O círculo é completo em si mesmo. Teorias alternativas apresentam modelos como os multiversos ou os universos de membrana, Brain Cosmology, nos quais o universo está interligado com outros universos. Nestas abordagens, o nosso universo pode ter nascido da colisão com outro universo. Neste caso, pode ter existido outro plano de existência antes do universo. Portanto, a pergunta onde estava requer a investigação do ambiente em que o universo nasceu. Consequentemente, a questão de onde estava o universo antes do Big Bang envolve não apenas um problema físico, mas também linguístico. Não é a localização do universo que deve ser questionada, mas sua existência, pois antes do Big Bang não havia espaço nem localização. 3. O que existia antes do universo? Essa pergunta nos leva a confrontar diretamente o conceito de nada. Perguntar o que existia antes do universo é tentar entender a diferença entre existência e inexistência. Os cientistas não sabem ao certo se existia um nada no sentido físico antes do surgimento do universo. Isso porque as evidências observacionais só podem remontar aos primeiros momentos do universo.
De acordo com alguns modelos científicos, antes do universo existir, havia apenas um campo quântico puro. Esse campo pode conter energia potencial, e essa energia pode ter dado início ao universo por meio de flutuações do vácuo. Esse tipo de nada não é um vazio absoluto, mas um nada quântico, no qual as leis físicas não se aplicam, mas existe potencial. Filosoficamente, a pergunta "o que existia antes do universo?" questiona a razão da existência. Por que existe algo em vez de nada? Essa é uma das perguntas fundamentais que os filósofos tentam responder há séculos. A resposta talvez seja que o nada não é natural, o ser é natural, o universo é o resultado inevitável do potencial. Em suma, é discutível se houve um tempo em que o universo não existia. Talvez o universo sempre tenha existido, apenas sua forma mudou, ou talvez ele realmente tenha surgido do nada, mas esse nada era um estado de ausência muito diferente do que entendemos. 4. O nada era realmente nada? À primeira vista, o nada parece um conceito muito simples, uma situação em que não há nada. No entanto, quando analisado em profundidade, esse conceito é bastante problemático. Na física, nada geralmente significa vácuo, ou seja, um espaço vazio que não contém energia nem matéria, mas a física moderna mostra que mesmo esse vácuo não é realmente vazio. A física quântica afirma que, dentro do vácuo, partículas virtuais se formam e desaparecem continuamente. Isso significa que, em sentido absoluto, o nada talvez nunca tenha existido. Mesmo a situação que definimos como nada pode conter flutuações de energia. Nesse contexto, a definição potencial ainda não universalizado pode ser mais correta do que nada. Do ponto de vista filosófico, o nada também cria um impasse lógico. Como pode surgir uma existência do nada? Se algo pode nascer, isso significa que existe um potencial. Então, esse nada não é realmente nada. O verdadeiro nada deve ser um estado em que não existe nada, incluindo o potencial, o que significa que não deve produzir nada que exista. Afinal, seja do ponto de vista científico ou filosófico, o nada não é uma situação tão simples e absoluta quanto pensamos. O nada anterior ao Big Bang talvez fosse um cenário muito mais complexo, energético e criativo. 5. O Big Bang foi um começo ou uma transformação? Embora o Big Bang seja geralmente definido como o início do universo, essa definição é, na verdade, bastante controversa nos planos científico e filosófico. A palavra começo implica a existência a partir do zero, ou seja, o nascimento a partir do nada absoluto. No entanto, de acordo com algumas teorias, o Big Bang é muito mais do que um começo. Talvez seja a transformação de uma ordem pré-existente, de outra forma, de existência ou de um universo. Deste ponto de vista, o Big Bang pode ser não apenas um nascimento, mas também uma reestruturação cósmica. Entre os físicos, os modelos de universo cíclico são compatíveis com esta ideia. De acordo com esses modelos, o universo é uma estrutura que se expande e depois entra em colapso e renasce. Esse ciclo pode durar milhões ou bilhões de anos, e cada colapso pode desencadear o próximo Big Bang. Se for assim, o Big Bang que vivemos é um momento de transformação que se segue à morte de um universo passado. Isso significa que o passado do universo pode ser infinito, o que abala profundamente o conceito de início. Essas ideias também encontram eco em áreas como a cosmologia quântica. Nas teorias do universo que começam com oscilações quânticas, pode haver um potencial quântico semelhante à energia antes do Big Bang. Esse potencial se transformou com o tempo, criando nosso universo. Essa perspectiva sugere que o universo se formou naturalmente, quando determinadas condições foram criadas. Assim, o Big Bang seria uma espécie de salto evolutivo, não um início, mas um ponto de transição inevitável. Consequentemente, a questão de o Big Bang ser um início ou uma transformação é, na verdade, a chave para compreendermos a natureza do universo. Se for um início, então não há antes, mas se for uma transformação, então
pode haver uma estrutura muito maior e mais complexa por trás do universo. Enquanto a ciência tenta resolver essa distinção, nós também precisamos olhar tanto pela janela da física quanto pela da filosofia para compreender esse desconhecido. 6. O tempo começou com o Big Bang. A física moderna, especialmente a teoria da relatividade geral de Einstein, diz que o tempo existe junto com o espaço, ou seja, a estrutura do espaço-tempo surgiu junto e foi moldada no momento do Big Bang. Portanto, o que chamamos de tempo pode ter nascido junto com o universo. Se isso for verdade, o tempo foi um produto do Big Bang, e antes dele não havia dimensão temporal. Isso nos leva a uma questão bastante incomum. Se não existe tempo, o que significa antes? Nós, seres humanos, estamos acostumados a pensar que tudo tem um antes e um depois. Mas, quando chegamos ao início do universo, esse costume perde a validade. Se o tempo começa nesse ponto, não pode haver um antes. Isso não é apenas um impasse lógico, mas também uma situação difícil de compreender mentalmente. No entanto, algumas teorias, como a gravidade quântica e a teoria das cordas, sugerem que o tempo não é uma estrutura contínua e que, no nível quântico, pode ser discreto, temporário e até mesmo sem direção. Nessas teorias, o tempo não é uma dimensão universal, mas uma propriedade que surge em função dos eventos, ou seja, o tempo pode ter uma estrutura mais abstrata e complexa do que conhecemos. Nesse caso, pode haver uma ordem semelhante ao tempo antes do Big Bang. No final das contas, a questão de o tempo ter começado com o Big Bang ainda não foi definitivamente resolvida. No entanto, os modelos físicos de que dispomos mostram que o tempo tem um início. Esse início é o limite não apenas do universo físico, mas também de nossos conceitos intelectuais. Talvez o tempo não seja um produto do universo, mas sua natureza, e para compreendê-lo plenamente, precisamos entender mais profundamente o que é o universo. 7. O que a ciência diz sobre o período anterior ao Big Bang? A ciência, por sua natureza, baseia-se na observação e na medição, por isso, tem dificuldade em apresentar dados observacionais diretos sobre o período anterior ao Big Bang. No entanto, isso não significa que os cientistas não possam dizer nada sobre esse período. Graças às teorias físicas e aos modelos matemáticos, várias hipóteses sobre o período anterior ao Big Bang estão sendo desenvolvidas. Entre elas, as mais conhecidas são os modelos do universo cíclico, da cosmologia de Branas, das oscilações quânticas e das bolhas do universo. Por exemplo, de acordo com o modelo do universo cíclico, o universo renasce repetidamente, expandindo-se e colapsando. Cada colapso leva ao nascimento do próximo universo. Nesse caso, o Big Bang é um novo começo após um fim. Outra abordagem, a cosmologia de Branas, sugere que nosso universo está localizado dentro de uma brana multidimensional e nasceu ao colidir com outras branas. Esse modelo sugere que o Big Bang foi o resultado de uma interação em outra dimensão. A cosmologia quântica, por sua vez, apresenta uma proposta mais radical. De acordo com essa teoria, o universo surgiu a partir de uma oscilação de vácuo formada no nível quântico, ou seja, o universo começou a existir com uma liberação repentina de energia que surgiu no vácuo quântico. Nesse modelo, não existe antes, porque o próprio tempo surgiu junto com esse evento quântico. Assim, a ciência traz à tona a ideia de um universo atemporal. Embora a ciência não tenha uma resposta definitiva sobre o assunto, cada nova teoria apresentada nos mostra o seguinte: o que veio antes do Big Bang é muito mais complexo do que se imaginava e talvez nunca possa ser totalmente resolvido. No entanto, a ciência não desiste de fazer perguntas e a cada pergunta amplia um pouco mais nossos limites. 8. O universo pode ter nascido de outro universo? Essa ideia é uma das hipóteses que vem ganhando cada vez mais atenção na cosmologia moderna. A teoria do multiverso defende que o nosso universo é apenas um entre muitos outros que podem existir. Se isso for verdade, nosso universo pode ter surgido de outro universo, de seu colapso
ou de uma flutuação quântica. Assim, nosso universo se torna apenas uma parte de uma rede cósmica maior. Algumas teorias, especialmente a teoria das membranas, Brane Theory, sugerem que nosso universo foi formado pela colisão com outro universo membrana. Essa colisão pode ter causado uma enorme liberação de energia, levando ao Big Bang. Se esse modelo estiver correto, o nascimento do nosso universo é, na verdade, o resultado de uma interação que ocorreu em um plano dimensional muito mais amplo. Ou seja, nosso universo pode ser uma espécie de filho do cosmos. Outro modelo é o dos universos bolhas. De acordo com essa teoria, os universos se formam continuamente no vazio quântico e alguns deles se expandem por conta própria, tornando-se universos. Nosso universo é uma dessas bolhas. Se for assim, o nascimento do nosso universo pode ser totalmente aleatório, mas por trás dessa aleatoriedade existem leis da física que podem funcionar de maneira diferente em outros universos. Consequentemente, a possibilidade de nosso universo ter nascido de outro universo oferece uma visão nova e radical sobre o início do universo. Essa ideia nos permite ver nosso universo como parte de um todo maior, né? Nesse grande sistema cósmico, os universos nascem, se expandem, podem entrar em colapso e ser substituídos por novos. Talvez o nosso universo seja apenas um elo nessa cadeia infinita de criações. 9. O universo nasceu de outro universo? Uma das hipóteses mais interessantes sobre a origem do universo é a ideia de que ele pode ter nascido de outro universo ou sob a influência de outro universo. Essa ideia é estudada especialmente no contexto das teorias do multiverso e da teoria das cordas. Se o nosso universo nasceu de outro ou da colisão de outro, isso nos obriga a considerar a natureza dos universos como processos interativos e contínuos. O outro universo mencionado aqui não é apenas diferente no sentido físico, talvez seja completamente diferente em termos de leis da natureza, fluxo do tempo e até mesmo estruturas dimensionais básicas, ou seja, nosso universo pode ter sido formado como resultado de um sistema muito diferente dele. Teorias conhecidas como cosmologia brana, cosmologia da membrana, sugerem que nosso universo existe sobre uma membrana gigante, Brane, em um espaço multidimensional e que a colisão dessa membrana com outra membrana resultou no Big Bang. Aqui, outro universo é uma estrutura que existe em outro plano dimensional, mas que pode interagir com o nosso. A colisão dessas duas membranas pode ter fornecido energia ao nosso universo, assim como o atrito entre dois pedaços de rocha produz faíscas. Essa energia deu origem à matéria, ao tempo e ao espaço. Essa ideia sugere que o Big Bang foi apenas o início do nosso universo, um evento local dentro de um sistema maior. No entanto, algumas pistas cósmicas podem conter indícios de tal cenário. Por exemplo, algumas anomalias na radiação cósmica de fundo em micro-ondas levaram os cientistas a pensar que esse evento pode não ter sido um nascimento universal, mas sim um subproduto de um evento maior. Embora essas descobertas observacionais ainda não tenham se tornado claras se nascemos de outro universo, isso indica que nossa existência é parte de um sistema maior. Isso implica que o universo não surgiu apenas a partir de dinâmicas internas, mas também de uma interação externa. Essa ideia é filosoficamente impressionante, pois aborda a ideia da criação não a partir de uma causa primeira isolada, mas por meio de continuidade e conexões. Se cada universo nasce de outro universo, onde termina essa cadeia? Trata-se de um ciclo infinito ou existe um universo desencadeador inicial? Essas perguntas exigem que reflitamos profundamente não apenas sobre a física, mas também sobre as dimensões filosóficas da existência. Talvez os universos, assim como os organismos vivos, nasçam, se desenvolvam e deem lugar a novas formações. 10. O nascimento do universo foi uma formação acidental? Quando pensamos em termos da mecânica quântica, o surgimento do universo pode ser o produto de um evento aleatório. À primeira vista, essa ideia pode parecer assustadora ou absurda, porque geralmente
presumimos que um sistema tão regular e complexo como o universo surgiu por meio de um mecanismo consciente, ou pelo menos orientador. No entanto, no mundo quântico, a realidade funciona de maneiras que não se encaixam facilmente em nossa lógica clássica. Sugere-se que o universo pode ter surgido a partir de uma nada chamada vazio quântico, onde não há matéria, tempo ou espaço, mas que ainda assim possui potencial energético como resultado de uma flutuação aleatória. Essa hipótese de formação acidental foi expressa especialmente pelo famoso físico Edward Tryon na década de 1970. Tryon perguntou: por que o universo não seria uma flutuação quântica? Essa perspectiva vê o nascimento do universo como um resultado inesperado, mas fisicamente possível, de uma flutuação de energia em um vácuo quântico, ou seja, o universo pode ter surgido acidentalmente como um sistema de energia total zero, desde que as dívidas de energia estivessem em equilíbrio. Nesse modelo, não é necessária uma razão para o surgimento do universo, basta a probabilidade. No entanto, a regularidade que se segue a essa formação acidental ainda é uma questão a ser explicada. O fato de nosso universo não apenas existir, mas também estar ajustado de forma tão precisa a ponto de permitir a vida, levanta a questão de se essa aleatoriedade é limitada ou direcionada. Por isso, a ideia de formação acidental é avaliada juntamente com conceitos como o princípio antrópico. Talvez, entre bilhões de universos fracassados, o único que possibilita a vida seja o nosso. E nós estamos aqui, porque podemos existir aqui. Portanto, o fato de o universo ter surgido acidentalmente torna-se uma questão não apenas física, mas também existencial. Se tudo é resultado de um acaso, como isso afeta nosso lugar e nossa busca por significado? O surgimento de seres conscientes em um universo formado por acaso é um milagre ou também parte dos jogos de probabilidade do universo? Esse tipo de pergunta mostra que os modelos científicos sobre a natureza do universo devem andar de mãos dadas com o pensamento filosófico. 11. Pode existir uma realidade fora do tempo? O tempo é um dos pilares fundamentais da nossa percepção. Tudo flui com base no tempo, as memórias permanecem no passado, os planos são voltados para o futuro. No entanto, no plano físico, ainda é discutível se o tempo é uma realidade objetiva ou apenas uma percepção. Em algumas teorias, o tempo é tratado mais como um contexto definido pelo observador em relação aos eventos do que como uma característica do universo. Nesse caso, o tempo pode não existir de fato e ser apenas um resultado da nossa percepção. Estudos sobre gravidade quântica, em particular, mostram que o tempo não é uma dimensão universal, mas um processo que varia de acordo com os eventos. Em alguns modelos, como a teoria das cordas, defende-se que o tempo não é algo fundamental, mas apenas o resultado de processos físicos mais profundos. Se isso for verdade, uma realidade fora do tempo é possível, e o nascimento do universo pode ter se originado nesse plano fora do tempo. Essa perspectiva revela que as relações de antes e depois que usamos para descrever o início do universo podem ser enganosas. Além disso, em alguns cenários cosmológicos, presume-se que o universo tenha um início atemporal. Por exemplo, o modelo do universo infinito, desenvolvido por Stephen Hawking e James Hartle, propõe uma estrutura em que o tempo se curva de maneira semelhante ao espaço, sem um ponto de início para o universo. De acordo com esse modelo, o passado do universo não é um ponto, mas uma superfície. Nesse caso, o tempo pode não ter existido no sentido clássico nos primeiros momentos do universo, tendo surgido apenas à medida que o universo se expandiu. A possibilidade de uma realidade fora do tempo é bastante difícil de compreender para a mente humana, pois concebemos tudo de acordo com a linha do tempo. No entanto, as leis físicas dizem que o universo não precisa funcionar assim. Se existe uma realidade fora do tempo, talvez a origem do universo esteja nesse plano.
Isso pode nos levar a redefinir completamente nosso conceito de início. Talvez devêssemos começar a pensar além do tempo para compreender o nascimento do universo. 12. O que deu início ao tempo? Se o tempo começou junto com o universo, deve ter havido um elemento ou evento que desencadeou seu início, mas essa ideia contém paradoxos. Como pode haver uma coisa antes do início do tempo? Porque é necessário um marco temporal para que essa coisa exista e tenha efeito. Por isso, muitos cientistas, ao explicarem o início do tempo, não se baseiam na relação clássica de causa e efeito, mas sim num processo de transição física ou quântica mais fundamental. Talvez o que deu início ao tempo não tenha sido uma causa, no sentido em que o entendemos, mas sim a realização de um potencial natural. Os modelos de cosmologia quântica oferecem aqui uma base bastante sólida. Por exemplo, a ideia da função de onda universal defende que o universo passou de um estado quântico atemporal para um universo clássico. Essa transição pode ser considerada como uma espécie de colapso da função de onda, ou seja, o tempo pode ter surgido como resultado desse colapso. Nesse caso, o iniciador do tempo pode ser um evento quântico que ocorre espontaneamente em um determinado nível de energia. Não requer nenhuma causa consciente, baseia-se apenas em necessidades físicas. De acordo com outra hipótese, o tempo surgiu com a expansão do universo, ou seja, à medida que o espaço se expandiu, o tempo também começou a fluir. Esse modelo sugere que o tempo é um resultado, ou seja, deriva de um comportamento dinâmico do universo. Nesse sentido, o tempo não é um motor, mas um subproduto. Se não houvesse a expansão do universo, também não haveria tempo. Isso nos leva a ver o início do tempo não como uma causa, mas como uma condição. Embora todas essas teorias tentem explicar o início do tempo, elas têm um ponto em comum. O tempo pode ter surgido em um determinado momento, mas esse surgimento não é um processo que possamos explicar por meio de relações de causa e efeito. Para compreender a origem do tempo, talvez seja necessário abordá-lo de uma forma completamente diferente. Talvez o tempo seja um dos pilares fundamentais para compreendermos o universo, tanto quanto o papel que desempenhou no seu surgimento. 13. O tempo também pode ser um produto da energia, tal como a matéria. Geralmente pensamos no tempo como um quadro abstrato e imutável, mas a física moderna questiona profundamente esse conceito. Em particular, a teoria da relatividade geral de Einstein revelou que o tempo não é absoluto, mas sim distorcido pela massa e pela energia. Isso mostra que o tempo não é apenas um fluxo, mas uma dimensão que interage com o universo material. Se o tempo não é uma forma de energia, mas uma estrutura diretamente relacionada à energia, então é possível que o tempo tenha surgido como a matéria ou tenha sido produzido junto com o universo. Essa ideia apoia a ideia de que o tempo pode ter um início quando pensamos no início do universo. Os estudos sobre gravidade quântica sugerem que o tempo pode ser uma derivação dos campos de energia. No início do universo, ou seja, abaixo do tempo de Planck, o tempo e o espaço não podiam ser definidos em seus sentidos clássicos, né? Nessa escala, a energia é tão intensa que a estrutura do espaço-tempo se funde com as flutuações quânticas. Né? Isso significa que o tempo ainda não havia surgido, né, no sentido clássico, mas ganhou uma qualidade que evoluiu junto com a energia. Talvez o tempo tenha se organizado com o resfriamento e a expansão do universo, ganhando um fluxo claro com a distribuição da energia em estruturas estáveis. Todas essas reflexões sobre o início do universo, na verdade, nos oferecem um lembrete profundo. Nós somos parte de um mistério infinito. Matéria escura, energias invisíveis e o eco silencioso do Big Bang. Tudo isso flui em nossas mentes como uma música de fundo tranquila enquanto adormecemos. Cada teoria, cada pergunta e cada incógnita nos acalma ainda mais, porque
Ao buscar a origem do universo, também nos aproximamos da paz interior. Assim como as estrelas no céu nos acompanham, esses pensamentos tornam a noite mais significativa e tranquila. Agora, você pode deixar todas as perguntas para trás, esvaziar sua mente e mergulhar em um sono profundo nos braços de um silêncio cósmico. Se você gostou dessa jornada, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever em nosso canal. Com o seu apoio, podemos expandir ainda mais esta comunidade repleta de ciência e descobertas. Compartilhe suas ideias conosco, porque descobrir o desconhecido juntos é sempre mais emocionante. Como disse Carl Sagan, a realidade pode ser muito mais estranha do que imaginamos. A ciência é a maneira mais poderosa de compreender essa estranheza.